Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Viver Podcast. Nós estamos aqui hoje para conversar com muita alegria com a Vanessa Palazzi, ela que é jornalista, advogada, influenciadora digital. Eu já a sigo há algum tempo, admiro o trabalho dela, ela está sempre tentando de alguma maneira mostrar as vulnerabilidades do ser mulher na maturidade e também a resiliência que todas nós podemos ter, especialmente quando estamos conectadas umas com as outras. Então seja muito bem-vinda, Vanessa, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, que gostoso te conhecer pessoalmente, também conhecer um pouco da sua história e poder dividir um pouco da minha história, um pouco mais da minha história com as suas seguidoras e o seu público em geral. Obrigada. Que bom, fico muito feliz. Eu queria começar o nosso bate-papo te perguntando o que te fez entrar no mundo digital, né? O que te fez trazer esse conhecimento, as tuas experiências de vida, criar, né, Mulheres Mais 40 mais, né? Mulheres 40 mais, que a gente vê o quanto você realmente tem aí uma conexão com as mulheres. Eu mesma fui conectada, né? Me chamou a atenção o teu trabalho, você está sempre falando um pouco ali, um pouco de estilo, um pouco de moda, um pouco do teu dia a dia, e mostra também as tuas vulnerabilidades, a tua fortaleza, né, para lidar com tudo isso. Fico muito contente em mais uma vez te receber aqui. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir essa história. Então, quando eu tinha 39 anos, ia fazer 40, eu tinha umas amigas que tinham uma loja de roupas e elas contratavam umas consultoras de imagem para ir lá, né, e fazer umas palestras, sabe? Eu falei, puxa, vocês fazem isso? Aí vocês pagam ainda para consultora? Eu venho aqui de graça e faço uma palestra aqui para vocês e convido um monte de gente para vir aqui e falo sobre moda, sobre estilo. Eu vou me virar, né? E elas me convidaram para fazer essa palestra para elas. E nisso despertou uma vontade muito grande, porque naquela época tinham as blogueiras. Eu falei, eu vou para casa e eu quero fazer um blog. Só que eu havia acabado de me divorciar do meu ex-marido e eu tinha algumas histórias mais interessantes da minha vida para contar para as minhas seguidoras. Não era a minha intenção, mas num dia de muita tristeza que eu estava, eu coloquei uma história sobre o luto da minha separação. E nisso, as mulheres que me seguiam já, porque eu estava bem no início, né? Todas elas começaram a me mandar muitas e muitas mensagens e eu falei, puxa vida, eu não estou sozinha. Tem outras mulheres passando por essa dor, assim como eu. E foi muito bom quando eu percebi que eu não estava sozinha. E aí o Mulheres de 40, ele foi se desenvolvendo nessa questão de relacionamentos, da minha vida, das minhas particularidades, não só da questão da minha dor, como também da minha superação. Então isso foi muito bacana. Eu criei essa conexão com as mulheres em cima de uma dor que eu tive, né? Eu conversava com elas e claro que depois da superação, Mulheres de 40 ele foi tomando um outro rumo, eu conseguia falar sobre outras coisas, eu comecei a dividir um pouco mais sobre a minha vida, meu lifestyle, e sempre teve muita verdade naquilo tudo que eu faço. E eu acho que essa verdade é a principal coisa que nos conecta como pessoas, né? As nossas verdades. Todo mundo tem uma coisa para contar, todo mundo tem uma história, todos nós temos uma história para contar. E quando a gente escuta essas histórias, a gente sempre aprende alguma coisa. Nós não somos absolutos, nós estamos sempre aprendendo. Eu acredito que até o último dia das nossas vidas, nós estaremos aprendendo alguma coisa. E foi assim que surgiu Mulheres de 40. Que maravilha. Eu queria até ouvir, assim, de você, o que as tuas seguidoras, porque você trouxe ali, você expôs a sua dor, você expôs o seu dia a dia, e o que as tuas seguidoras te dão de feedback? Assim, quais são os principais problemas que elas têm, as principais dores que elas apresentam, as queixas, porque você se aproxima com elas, com a sua verdade, como você fala, e elas também trazem um pouco dessa verdade delas, né? O que mais te chama a atenção? Quais são as principais questões? É curioso, Deusivânia, que as mulheres que me seguem, né? Tem alguns homens, mas a maioria
é de mulher, elas também estão envelhecendo comigo. Elas vão envelhecendo. Eu tenho seguidoras que começaram desde o início lá a me seguir no Mulheres de 40 e hoje se tornaram Mulheres de 40 a mais, porque eu dei uma mudadinha no nome, porque eu não quero que as pessoas fiquem achando que eu sou uma mulher de 52 que quer parecer de 40. Não é isso, né? O Mulher de 40 ele também está envelhecendo junto comigo. As mulheres, elas trazem algumas questões, né? Tem essa questão dos relacionamentos. Tem muitas mulheres que não gostam de estar sozinhas, que querem encontrar um par, que querem ter um companheiro, né? Tem a questão, hoje, que se fala muito, do etarismo, mulheres que sofrem na pele o preconceito pela idade e ficam numa busca incessante pela beleza. E não só isso, mas também por uma recolocação no mercado de trabalho. Muitas mulheres perderam o emprego e não sabem o que fazer nessa fase, né? Tem a questão da autoestima, muitas mulheres com a autoestima muito abalada, por causa das mudanças que acontecem nesse período na nossa idade, né? Que a outra questão é a menopausa. A menopausa, ela traz uma série de modificações no corpo da mulher, né? E no corpo e na mente. Porque tem muitas mulheres que sentem que, puxa, eu estou na menopausa e envelheci, agora não tem mais jeito, né? Eu vou engordar, meu cabelo vai cair, eu vou ter uma série de sintomas. Então eu procuro abordar todos esses temas, falo também bastante sobre saúde, que é um tema importante para a gente se falar, porque a gente sabe, né, que eu falava, nossa, minha mãe falava uma coisa para mim quando era menina, que era assim, você vai ver, quando a gente fica velha, a gente não para de ir no médico. E é verdade, eu estou envelhecendo, eu não paro de ir ao médico, eu vou ao médico sempre. Eu faço uma prevenção, faço vários tratamentos, mas assim, a gente precisa se cuidar. Então eu falo sobre alguns temas que são importantes para a saúde da mulher. Não só sobre, no Outubro Rosa, a gente falar sobre câncer de mama, não. Eu falo, por exemplo, de uma doença que é muito comum para as pessoas acima de 50 anos, que é a catarata. Ninguém sabe, ninguém tem informações, mas muitas vezes a pessoa não começa mais a enxergar porque ela tem catarata. E é um processo simples de se cuidar. É uma cirurgia simples que se faz e que traz qualidade de vida para as pessoas, né? Eu falo sobre uma série de outras questões relacionadas à saúde, que eu acho que é muito importante. Inclusive sobre atividades físicas, porque isso transformou a minha vida depois dos 50 anos. Porque entre os 40 e os 50, eu fazia de vez em quando. Eu ia uma vez por semana no parque fazer uma caminhada. Ou eu me exercitava assim, uma vez por semana eu vou fazer uma piscina, eu vou nadar. Então, assim, hoje eu tenho uma rotina de exercícios que me ajudam muito. E isso me traz qualidade de vida. Porque eu comecei a ter dores nas costas, eu comecei a ter dores nos joelhos, eu comecei a ficar muito indisposta, você fica um pouco mais cansada. Então, acho que neste momento que nós estamos passando por tudo isso, mulheres no climatério e na menopausa, a gente precisa redobrar a atenção com a nossa saúde, com o nosso corpo e com a nossa mente. E é isso que eu converso com as minhas seguidoras, né? E dou dicas, assim, de moda, de beleza. Eu ensino elas a fazerem a sua própria maquiagem, porque eu ensino como eu arrumo o meu cabelo, justamente para mostrar para essa mulher que, olha, às vezes a mulher fala assim, não tenho dinheiro para ir ao cabeleireiro. Não faz mal, dá um jeito na sua casa, procura aprender. Sabe, eu faço minhas unhas, eu faço minha mão, meu pé, eu arrumo meu cabelo, eu faço minha própria maquiagem. Isso faz com que eu me sinta bem. Eu gosto de olhar no espelho e me achar bonita. Isso me faz bem. Mas você não é bonita. Bom, não importa, eu me acho bonita do jeito que eu sou. Eu não quero ser perfeita, eu quero me sentir bem comigo mesma. E é isso que eu busco. Passar para as mulheres que, olha, você também pode se sentir assim como eu. Você também pode ter autoestima. Você também pode se achar bonita, se olhar no espelho e se achar bonita. Por que não? Isso não é pecado.
Entendeu? Isso, muito pelo contrário, é você cuidar de si mesmo, é você se dar esse carinho, você se dar esse autocuidado. Uhum. Fico muito feliz te ouvindo, porque eu sinto realmente que muitas mulheres, elas passam pelo que nós chamamos de crise da meia-idade, né? Não acontece com todas, né? Durante algum tempo existiu aquela ideia de que todas as mulheres passariam por uma crise, todos os homens passariam por uma crise, mas não é. Algumas passam, outras não. Algumas têm uma crise mais forte do que as outras, começam a questionar, por exemplo, profissão, né, relacionamento. Eu, por exemplo, entrei nos 40, quando eu completei 42 anos, foi quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Voltei com 42 e assim, questionando tudo, se esse era o lugar que eu queria viver o resto da minha vida, o Brasil, uma vez que tinha tido uma experiência fora, né? Foi muito bom morar nos Estados Unidos. E quando eu falo Estados Unidos, eu nem me refiro tanto a Nova York, Boston, Chicago, essas grandes cidades. Eu me refiro às cidades menores, onde a gente tem qualidade de vida, né? A segurança de ir e vir, a liberdade, que muitas vezes a gente não tem aqui. Sim. E aí eu acredito que você, de alguma maneira, você traz, né, você quebra esse ideal de que toda mulher tem que estar sempre bem. Porque tem momentos que realmente eu também não estou bem. E você mostra esse lado de fragilidade, né? Mostra. Você já passou por alguma questão, por exemplo, ligada ao idadismo? Idadismo que é popularmente conhecido na mídia social, né? De etarismo, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela pregou a idadismo. Eu acabo usando mais o termo idadismo. Mas, assim, você fala que fala isso, né? O que chama a atenção? Você já passou na sua própria pele? Na verdade, não passei, mas eu vejo que é uma questão importante para muitas mulheres. O idadismo realmente é um fato, ele existe. E eu costumo conversar com as mulheres também, nas minhas palestras eu falo sobre isso, que, assim, apesar do idadismo ser um fato, uma realidade, esse preconceito em relação à idade, a gente precisa pensar, puxa, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Como que eu posso me posicionar? O que é que eu posso fazer de diferente na minha vida? Como que eu posso me preparar para a minha velhice? Porque também, Deusivânia, é muito fácil você se vitimizar por conta desse preconceito. Né? Você fala, olha, o idadismo existe, é por causa disso eu não consigo procurar emprego, eu não consigo me recolocar no mercado de trabalho. Será que não seria mais fácil, e isso eu convido a uma reflexão, você fala, puxa, qual que é o meu talento? O que eu tenho de melhor? O que é que eu sei fazer de melhor? E você fala assim, nossa, eu faço um bolo e todo mundo adora o meu bolo. O meu bolo é gostoso, eu faço um bolo que, nossa, eu ofereço para minha família, todo mundo fala assim, mãe, esse é o bolo melhor que eu já comi na minha vida. Então, se você tem um talento, eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas se você olhar essas lojas que vendem bolos hoje em dia, como é que elas começaram? Provavelmente a avó que era o bolo, ela começou assim. Porque o neto falava, vó, faz um bolo, vó, quero bolo. Aí, assim, a avó que era o bolo, ela abriu um vó que era o bolo e tem várias franquias hoje. Por quê? Porque era o talento dela. Uhum. Então a gente tem que pensar e ser criativas e pensar, puxa, como é que eu posso me virar? Como é que eu posso fazer alguma coisa que seja lucrativa para mim, de certa forma? E geralmente quando você olha para o seu talento, para aquele seu dom, geralmente isso faz você prosperar na sua vida. Uhum. Então a gente não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu e nem ficar se vitimizando por isso, né? Uhum. Eu já fui chamada outro dia de idosa, de velha, mas assim, isso não me incomodou. Primeiro que eu me sinto muito bem com a minha idade. Eu não tenho problemas com a minha idade. Eu adoro, inclusive, falar, olha, eu tenho 52, vou fazer 53. Eu não tenho problema se a pessoa falar para mim, olha, você está bem conservada, né? Eu falo, que bom. Assim, sabe uma coisa, isso não me ofende, não é uma coisa que para mim, assim, eu me sinto mal, muito pelo contrário, eu falo, que bom, porque assim, eu estou me cuidando, eu quero mesmo que a pessoa veja que eu sou uma mulher de 52, que está bem com a sua idade, que se cuida,
que faz atividade física, né? Eu não me importo assim com o aspecto da minha pele, como é que tá ficando, vai ter uma ruga aqui, tem, assim, mas eu me cuido. Se tiver um tratamento de beleza que eu possa fazer que vai me deixar mais bonita, por que não? Por que eu não vou fazer? Eu não gosto muito dos exageros, sabe? As pessoas que não se conformam com aquilo que está acontecendo com o corpo delas e ficam lutando a todo momento para voltar àquela juventude que elas tinham antes, só que isso não vai acontecer. Então as pessoas precisam ter essa consciência, não por nada, para que elas não sofram, para que elas encarem o envelhecimento como uma coisa natural das nossas vidas. E que bom que a gente está envelhecendo. Que bom, não tem nenhuma pessoa nesta vida que está rejuvenescendo. Estamos todos nós a cada dia envelhecendo, um pouquinho por dia. Então isso é bom, né? Tem as suas dificuldades, o envelhecimento? Tem. Né? A gente fica assim, tem algumas coisas, por exemplo, que eu não faço mais. Eu era uma aventureira, eu fazia rafting, eu fazia paraglider, eu escalei 2 vezes aquela pedra do baú, eu fazia assim eu tinha algumas aventuras que hoje eu falo, puxa, eu não tenho mais idade para fazer isso, eu não tenho um pouco de medo, de receio de fazer isso, né? Mas isso é um cuidado que eu tenho comigo mesma. Uhum. Mas então é isso, eu acho que a gente tem que aceitar de certa forma, mas também fazer aquilo que possa nos dar a longevidade que nós queremos ter. Envelhecer com dignidade é uma coisa importante. Então você envelhecer com funcionalidade, com o seu corpo sendo ativo, isso eu acho muito bom, com a sua mente ativa. Uhum. E como que você se programa para isso? Trabalhando a sua mente e trabalhando o seu corpo. Uhum. E é fato que as pessoas que vivem bem e que vivem melhor, elas cuidam do corpo. Elas cuidam da alimentação, você deve ter visto aquele Blue Zone. Sim. Elas cuidam da alimentação, elas cuidam do corpo, elas têm atividades, elas têm um grupo social de amigos, né? Então, assim, elas estão se cuidando e por isso elas conseguem envelhecer melhor. Olha que exemplo bom. Sim. E a vida é feita de escolhas. Sim. A vida é feita de escolhas. Se você escolher isso, fala, eu quero envelhecer bem. Eu fiz a minha escolha. Eu falei, eu quero envelhecer bem. E eu fiz a minha escolha não faz muito tempo, foi agora, recente. Porque eu fui ao médico, o médico falou, Vanessa, já tenho aqui algumas coisinhas que você precisa cuidar. Aqui tem um pedacinho de gordurinha na sua veia, na sua carótida. Aí eu falei, opa, não quero isso não pra mim. Ele falou, então vai fazer ginástica, vai fazer atividade física. Porque de resto tá tudo bem, tá só tá faltando você fazer. Eu falei, ok, eu vou fazer. E isso teve um lucro muito grande pra mim, assim, eu ganhei músculos, eu me sinto melhor, eu me sinto mais disposta. Então, são escolhas, você faz as escolhas que você quer ter na sua vida. Uhum. Você se torna protagonista, né? Que é o que a gente mais fala. Sempre. Na psicologia, a gente tem a ideia do locus de controle interno e locus de controle externo. O locus de controle interno é você justamente acreditar que as coisas que aconteceram e que acontecem tem muito a ver com as tuas escolhas, com as rédeas que você toma da própria vida. E o locus de controle externo é justamente aquela pessoa que fica o tempo todo dizendo assim, foi porque aconteceu, foi porque era do destino, foi porque a pessoa que tem que antes de sair de casa ver se o horóscopo está funcionando, se vai ser bom. Não, o horóscopo disse que hoje vai ser ruim, então eu não vou sair de casa, eu não vou botar coisa. Sabe, sempre está atribuindo ao outro, a alguém, a alguma outra coisa, a um fator externo pela sua própria felicidade, as escolhas da vida. E a gente vê, as pesquisas científicas destacam, que essas pessoas, elas acabam tendo mais depressão, tendo mais ansiedade, entendeu? Porque elas acabam justamente dependendo mais da escolha do outro do que de si. Quer dizer, é muito importante a gente ter um senso de identidade, né? É muito propósito. Fácil a gente dar uma desculpa para aquilo que a gente não quer fazer. Muito fácil. É muito fácil você falar assim, eu não vou na academia porque a academia fica longe, porque eu não...
Ai, porque eu não sei. Ai, é que essa semana eu tô com dor de barriga. Ai, a outra semana eu fiquei com alguma coisa. Aí, sabe, ai, minha mãe chegou de viagem. Aí, sabe, o meu filho tá indo... Assim, a gente tem milhões de desculpas para dar para nós mesmas. Uhum. Sendo que, assim, não existe um fator externo, existe o teu fator interno. Você tem que querer fazer, você tem que mudar, você tem que se disponibilizar. A gente estava falando sobre isso, né? Que quando uma pessoa que não quer ser ajudada, não adianta. Não adianta. A pessoa que não quer ter ajuda, ela não quer se ajudar, não adianta você oferecer ajuda, você colocar psicólogo, você colocar um psiquiatra, você, sabe, a pessoa não vai, porque ela não quer sair daquela zona que para ela é confortável. Eu não entendo muito de psicologia, você pode me explicar melhor. Mas eu, pela minha vivência, pelas situações que eu vejo, a pessoa às vezes ela entra num círculo vicioso que ela não consegue sair daquilo. E por mais que você tente ajudar, você não consegue. Uhum. É frustrante para quem quer ajudar e é frustrante para a pessoa que está recebendo ajuda e não quer receber. Isso. Ela não quer se ajudar. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente pensa nos transtornos mentais, quando a gente pensa na dependência química, né, do álcool ou de outras drogas, que a gente sabe que é uma das coisas que aqui no Brasil precisa ainda ter muita educação, não só para o envelhecimento, mas educação para evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas. A nossa cultura, ela está muito... Por exemplo, a gente pensa na qualidade das músicas. Hoje, quando eu tenho 2 filhas adolescentes, você também tem 2 filhas, né? Uma coisa que me angustia muito, sabe? Porque eu começo a ouvir algumas músicas e que eu vou analisar a letra, eu falo assim, meu Deus, que saudade do Caetano Veloso, que saudade do Legião Urbana, que saudade de músicas de verdade, do Djavan, de tantos outros grandes, né, que passaram... Lulu, assim, eu sinto muita saudade, porque a qualidade, as bandas tinham Paralamas do Sucesso, músicas que tinham história, que tinham conteúdo, filosofia. Agora você ouve umas coisas que eu falo, meu Deus, de onde veio isso? Isso é ser artista. Pois é, e aí a gente fica pensando no conteúdo disso e também no conteúdo que eu lembrei das músicas com relação ao álcool. Porque tem muitas músicas que incentivam a pessoa a beber até cair. É como se fosse muito bonito tudo isso. E assim, isso me angustia, porque a gente vê que o número de pessoas que sofrem por conta do alcoolismo, o número de pessoas que sofrem por conta do uso abusivo de outras drogas, tem e os músicas para incentivando as drogas, assim, em excesso. Isso me angustia demais, né? Então, assim, a mulher, eu acho que hoje as pesquisas também falam que as mulheres, elas estão também usando mais álcool, elas estão bebendo até cair, porque antigamente era uma coisa mais para o homem, hoje a gente vê muito para a mulher também. Sim. Então acho que o nosso papel na mídia, né, digital, eu acredito que também é esse, de buscar conscientizar que para você ter um envelhecimento saudável, é preciso também você ponderar essas questões. Você concorda? Sim, muito. Você tem alguma coisa para comentar, assim, das seguidoras que te acompanham? Se tem casos que elas compartilham? Em relação a isso, não. Talvez eu acho que como se trata de um vício, muitas vezes as minhas seguidoras não se desabafam comigo. E muitas vezes a pessoa não sabe que ela está viciada. A pessoa que bebe todo dia, muitas vezes ela não sabe que ela está entrando no processo de alcoolismo. É difícil para a pessoa reconhecer isso também, né? Eu trabalhei como apresentadora de um programa chamado Dependência Química e Saúde Mental, então eu pude conhecer um pouco a respeito de como é grave esse universo, né, das drogas lícitas e ilícitas, o que ela faz com as pessoas, né? E eu acho que cabe a nós, como mães que somos, né, orientar os nossos filhos e conversar e ter conversas abertas e realmente mostrar o que é o mundo das drogas. Eu fiz um tratamento de choque assim com as minhas filhas. Quando elas começaram a me perguntar assim, quando elas vinham com essas informações para mim,
eu mostrava para elas o que podia acontecer com uma pessoa que usava drogas, assim. Claro que isso tudo dentro do entendimento delas, né? Então, assim, eu mostrava algumas coisas para elas, porque, olha, vocês precisam entender que a pessoa que vai para esse caminho dificilmente tem volta. É um caminho difícil de trilhar, então muito cuidado. Outra coisa, os jovens, eles têm muitas curiosidades, eles querem entender, eles querem saber o que é e eles querem se sentir incluídos. Então eles vão em lugares assim onde eu falava, filha, um dia você vai estar numa festa e vai ter alguém do teu lado usando maconha. Vai ter alguém consumindo drogas. Aí a minha filha menor falava assim, ai mãe, não fala isso. Eu falei, não filha, não fala isso. Você vai entender o que eu estou te falando. É inevitável, vai acontecer. Ainda que você tenha boas amigas, bons amigos, um dia vai acontecer de você estar num ambiente e as pessoas vão estar consumindo drogas. Mas eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão sair dessas situações. E eu ensinei para minha filha. Eu falei, olha, o dia que você estiver num lugar assim, porque assim, eles ficam sendo coagidos. Ah, você é careta, você não vai fumar maconha? Não? Ai, nossa, ela é careta. Aí tá todo mundo fumando e a tua filha não. Eu falei, filha, você vai me ligar imediatamente, você vai falar que você precisa ir embora porque você tá com dor de barriga. E foi uma saída excelente e aconteceu. E a minha filha foi na casa de um amiguinho, na época nós levamos. E aí começou a rodinha da maconha. E a minha filha falou, mãe, eu quero ir embora, vem me buscar. A gente falou imediatamente. E aí, o que você fez? Ela falou, mãe, eu usei aquela sua tática. Eu falei que eu estava com dor de barriga e que eu precisava ir embora. Eu falei, que bom. Então a gente precisa dar essas alternativas para os jovens, para que eles saibam sair dessas situações, né? E não ter essa curiosidade de experimentar e se sentir incluído na turminha. Pois é, e a gente não pode. Antigamente as pessoas diziam, você é careta, né? Não, é uma opção. Eu já vi mesmo lá no hospital, eu atendo, né? Supervisiono o estágio dos alunos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E algumas pessoas realmente não têm condição de usar maconha. Que quando usam, acabam... E não só eu que estou falando pela minha própria experiência, mas pesquisas científicas. Tem algumas pessoas que, se utilizarem, por exemplo, elas tendem a potencializar um transtorno mental. Por exemplo, abre para um transtorno bipolar, para uma esquizofrenia. Tem pessoas que não, que podem usar, entre aspas, né? Que não vai ter tantos efeitos. Mas tem outras, mas aí, quem é que vai saber? Quem tem efeito ou quem não tem? Que tem uma carga genética forte para desencadear um transtorno mental. Claro. Então, assim, eu também oriento muito as minhas filhas nesse sentido. E a gente vê que as mídias, né? Acho que tanto eu como você, somos mães, somos profissionais. E a gente quer levar essa boa mensagem para as pessoas, né? O que a gente quer é levar alegria, o que a gente quer é mostrar vida, é viver. Quais são os principais desafios que você encontra como influenciadora digital? Porque, veja, nessa conversa que a gente teve, você mostrou a sua boa vontade, né, a sua boa vontade de estar ali falando sobre educação, falando sobre vida, sobre o que é ter um envelhecimento ativo, saudável, mas a gente também se depara com haters, né, a gente também se depara com as próprias dificuldades tem dias que a gente não está afim de gravar, que está cansada, e aí você lembra, mas eu tenho a missão de ter que colocar lá a minha cara, dizer o que eu estou fazendo. Fala um pouquinho do que há por trás dos bastidores. É uma rotina mesmo. Acho que o grande desafio é você manter essa rotina, porque desde que o Mulheres de 40 começou isso há 12 anos atrás, eu venho postando diariamente. Primeiro foi no blog, com as minhas histórias, eu postava os textos que eu escrevia, a cada 2, 3 dias eu tinha um texto lá e as pessoas já sabiam os dias que eu ia postar, então elas entravam lá para ver. E hoje eu posto diariamente, 1, 2 vezes por dia eu estou postando. E o grande desafio, Deusivânia, é ser você mesma. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes eu apareço lá de cara lavada, sem maquiagem, descabelada, porque olha, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que vocês estão vendo aqui
que eu não quero que as pessoas me encontrem em algum lugar e falam, você é diferente das redes sociais, não é nada daquilo que eu vejo, você é uma pessoa completamente, ou você é antipática, eu falo, gente, nunca eu quero que a pessoa pense isso de mim, eu quero que a pessoa me encontre e me veja e fala, puxa, a Vanessa é exatamente aquilo que ela mostra nas redes sociais. Então, o grande desafio de hoje nas redes sociais é você ser você mesma e você ser verdadeira. Porque as pessoas sabem quando você está mentindo. As pessoas sabem quando você está falando alguma coisa que não é aquilo que você acredita. Quando eu estou lá transitando pelo Instagram, eu vejo alguma coisa e falo, nossa, não, nossa. Então, assim, você sabe que aquilo está forçado, que não é verdadeiro. E a gente se conecta com a verdade. A gente não se conecta com a mentira. Uhum. A gente se conecta com a realidade, com quem é de verdade, com quem é real. Uhum. Então, acho que esse é o meu grande desafio, ser eu mesma nas redes sociais e a mesma Vanessa que você está encontrando aqui hoje. Você achou que eu sou diferente? De jeito nenhum, a mesma. Eu gostei muito de te conhecer, achei assim bom. Fantástico, né? Tem muita coisa, né, que a gente vê assim que acontece no virtual e que também no real precisa ser dito, né? Assim, aliás, o contrário, que acontece no real e que precisa ser dito no virtual, né? Eu te contei um pouco da minha vida aqui, né? Antes da gente começar e estava te falando, puxa, passei por momentos difíceis na minha vida, esse ano foi bastante complicado, eu tive alguns episódios muito doloridos, né? E eu compartilhei com as minhas seguidoras, não porque eu quisesse que aquilo fosse um sensacionalismo, porque as pessoas adoram, né? Um sensacionalismo. As pessoas querem saber, muitas vezes, do que aconteceu na vida do outro, de uma desgraça, para elas se sentirem melhor. Isso é um fato que acontece, mas eu alguns momentos difíceis da minha vida, eu compartilho justamente para que as pessoas me vejam como uma mulher real, que também tem as suas dores, que tem os seus problemas, que paga seus boletos, que tem as suas dificuldades, mas que procura ter sempre fé, ter sempre positividade de que dias melhores virão. É assim que eu vivo a minha vida. Olha, aconteceu uma coisa triste aqui, tô triste, eu choro, eu ponho para fora, eu fico brava às vezes, eu dou uns gritos e tal, e sabe, depois eu falo, a vida tem que continuar, a vida vai continuar e eu quero que a vida seja boa, que eu tenha momentos felizes, que eu tenha paz, que eu tenha plenitude e que eu tenha esse olhar sempre para a vida de que coisas boas ainda virão. Uhum. Não ficar só nessa expectativa, o dia que eu tiver, não, mas assim, sabe, eu tô feliz hoje de estar aqui, para mim é um momento bom, agradável, que eu me realizo fazendo isso aqui com você, tendo essa conversa, então isso para mim hoje eu tô feliz, sabe? Viveu aqui agora, né? Viveu aqui agora. Viveu aqui agora, sem filtros, né? Sem filtro. Eu não uso filtro. Nenhum. Uso. Você usa? De vez em quando eu uso. Não uso nenhum. Nada. O filtro, aqueles filtros do Instagram, né, que a gente está falando. Eu sou muito espontânea. Quando eu falo assim, viver sem filtro, é nesse sentido. Sim, de ser espontânea. Sim. Eu também, é uma das coisas que os meus alunos também falam. Às vezes, professora, você às vezes eu falo o que vem na minha cabeça e depois, às vezes, até me arrependo. Meu Deus, eu devia ter falado isso. Às vezes acontece isso. E tudo bem se acontecer. Tudo bem. Eu sou muito espontânea. Mas a gente estava falando de filtro, então eu sou sem filtro sobre a minha vida, mas de vez em quando eu uso um filtrozinho no Instagram, quando eu tô assim com olheira, que eu não dormi direito à noite. Tudo bem, tá tudo bem, não existe regra, né? Não existe regra. Eu acho que cada um faz aquilo que se sente bem ou que acha bom pra si. Isso. Não tem que ter regra. Você sabe que hoje, eu vou te contar uma coisa, antes de eu vir pra cá, eu tava passeando lá pelo Instagram e eu vi uma postagem assim, e aquilo me fez pensar. Era uma senhora de uns 70 e poucos anos falando, olha,
Você vai se casar nessa idade, você está reclamando que você não tem um companheiro, você aos 70 e poucos anos falando que você quer ter um companheiro. Para que você quer um companheiro? Para ficar ouvindo reclamações dele? Para ter que ficar fazendo comida e ficar servindo o seu companheiro? Para ter que cuidar de uma pessoa doente? Aquilo me chocou de tal forma que eu às vezes eu fico meio comedida, assim, eu vou comentar, não vou comentar, não vou comentar. Hoje eu falei, eu vou comentar. Aí eu falei, bom, e eu faço o que com o meu companheiro atual? Como é que eu tenho que me comportar? Porque, assim, eu fico triste de ouvir esse tipo de coisa, porque eu vejo mulheres contra os homens. Mulheres se colocando contra os homens. E vejo muitas mulheres infelizes porque estão sozinhas. E tem muitas mulheres que estão sozinhas. Então, quer dizer, as pessoas são descartáveis? Quer dizer que se um dia o meu companheiro ficar doente e eu precisar servir um prato de comida para ele, eu vou falar, não, eu não quero porque você está reclamando, porque você está doente, e eu descarto as pessoas assim? Está faltando um pouco de amor para as pessoas, está faltando um pouco de solidariedade, né? Porque essa questão de que eu vivo muito bem sozinha, não é bem assim. As pessoas não vivem muito bem sozinhas. Não vivem. Pode ser que elas tenham eu vivo bem, eu gosto. Ok, mas eu acho que o amor é uma coisa muito importante. As pessoas buscam o amor. Elas querem ser amadas e elas querem amar. Uhum. Concordo com você. Você já leu aquele livro Uma Vida Bem Vivida? Não. Ai, maravilhoso. É um livro de uma médica. Essa médica, ela foi uma das criadoras da Associação de Medicina Holística. Hoje ela está com 103 anos. Eu assisto as lives dela. Ela faz live. Demais, maravilhoso. Ontem mesmo ela fez uma live eu estou sonhando em fazer uma live com ela. Que legal. Porque ela é maravilhosa. Ela tem 103 anos e ela tem uma história bem difícil também. Já teve 2 cânceres, se divorciou, perdeu uma filha, se divorciou com 70 anos. Imagina, ela viveu 46 anos com o marido e se divorciou aos 70. Então, ela realmente disse que foi uma facada no coração dela, sabe? Porque imaginar. O companheiro dela, né? E ela fala que, eu lembrei dela porque ela disse que tudo é curado pelo amor. Ela defende muito a importância do amor, do amado, ser amado. Mas eu acho assim, sabe, Vanessa, essa questão do amor, ela tem tantas coisas envolvidas. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do apego, que fala principalmente da importância do vínculo mãe-bebê ou cuidadora-bebê nos 3 primeiros anos de vida. Infelizmente, tem alguns bebês que não foram muito bem recebidos no mundo, que não foram muito bem olhados, amados, valorizados, porque uma mãe ou um pai ou um cuidador, uma cuidadora tem que investir muito. E aí a pessoa acaba desenvolvendo ali um estilo de apego que não é seguro e sim inseguro. E isso acaba afetando as relações. A pessoa começa a muitas vezes esperar, por exemplo, quem tem um estilo de apego inseguro, espera o pior dos outros, não tem confiança na relação com os outros, as relações de amizade são superficiais, entendeu? Às vezes tem uma dificuldade, às vezes está muito ligado o estilo de apego inseguro com neuroticismo, que é um traço de personalidade muito forte nas pessoas que acabam não querendo ficar com ninguém, que se sentem mais sozinhas. Você está vendo que tem um mundo por trás disso tudo? Sim, tem um mundo. É muito complexo. Mas é por isso que eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande das coisas que a gente fala na internet. Também nós temos que ter essa responsabilidade. Porque assim, você ficar julgando isso, que pregando que isso é bacana, eu não acho bacana. Eu não quero envelhecer sozinha. Eu não quero. Se esse for o meu destino, sei lá, eu vou aceitar. Mas eu não quero. Eu quero envelhecer com meu companheiro. Se ele precisar de cuidados, eu terei cuidados com ele, sim. Da mesma forma que ele tem cuidados comigo e teria cuidados comigo um dia se eu precisasse ou se eu precisar. Então, assim,
Sabe, isso para mim me parece muito mais uma lacração da pessoa de querer, eu vou lacrar, eu vou falar que nós somos. E eu vejo várias pessoas fazendo isso na internet, várias. Assim, descartando os homens como se eles, sabe, não fazem parte do nosso universo. Como assim não fazem parte? Eles fazem parte, sim, do nosso universo feminino. Concordo. Né? Eles nos completam. Concordo. E precisa parar essa competição entre homens e mulheres. Sim. Por que essa competição? Sim. Né? Nós temos que estar juntos. Um casal tem que estar junto, se complementar. Existem diferenças, muitas diferenças. Mas você tem que aprender a lidar com elas se você quer ter um relacionamento. Se você não quer, como essa pessoa que falou, olha, fique sozinha mesmo. Se você acha que você é mais feliz assim. Ok, eu não. Eu me sinto feliz e plena tendo um companheiro, eu gosto. Eu quero compartilhar a minha vida com ele. Eu gosto. Né? E... É respeitar, né? A gente, nesse mundo virtual, a gente tem que respeitar muito, mas ao mesmo tempo começar a se, por exemplo, tem gente que eu evito seguir. Tipo assim, eu não, também. Sabe, Tem umas pessoas que eu parei. Muito eu falo, seletiva. Eu não sou quero bem, mais. tô bem seletiva. Isso aqui tá chato. Eu não concordo com nada que ela fala. Eu vou parar de seguir. Às vezes eu faço isso. Falo, poxa, eu não concordo com nada. Daí teve uma pessoa lá que também coloca as opiniões dela e fala assim, só responde quem é mulher separada e que não quer mais saber de homem. Meu Deus! É triste. Quer dizer assim, ela está sendo democrática fazendo isso? Não, eu quero comentar ali. Eu queria ter comentado num post que a mulher fez, mas ela falou, não, só vai responder mulheres assim. Quem tá bem, ok. Eu falei, gente, mas não é assim. As pessoas podem comentar, as pessoas podem se colocar na internet, fazer os seus comentários como elas quiserem, desde que elas sejam respeitosas. Isso. E você pode falar aquilo que você pensa, como eu estou te falando aqui o que eu penso. Sim. De uma forma que eu não estou agredindo ninguém. Não estou citando nomes, eu não estou nada, eu só estou me colocando de uma coisa que eu penso e que funciona para mim na minha vida. Sim. E que aquilo que funciona para mim na minha vida também pode funcionar para você e para outras pessoas que estão nos vendo. Sim, com certeza. Você sabe que outro dia uma pessoa foi extremamente indelicada comigo num dos comentários de um post que eu tinha feito, e era um post de um momento delicado da minha vida. E a pessoa foi lá e foi bastante indelicada, e eu falei, puxa, eu não, essa daqui eu não vou engolir. Eu fiz assim, eu não vou engolir, mas eu vou conversar com essa pessoa. Aí eu fui lá no perfil, vi, era uma pessoa, um homem que tinha um filho no colo, na foto do perfil dele. E aí eu fui lá e falei com ele no privado. Eu falei, oi fulano, tudo bem? Meu nome é Vanessa, vi que você colocou um comentário no meu post, você falou isso para mim. Olha, você não sabe o que eu passei, nem a minha família. Então, assim, acho que você foi bastante indelicado ao se colocar desta forma. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou vendo que você tem um filho. Eu espero, do fundo do meu coração, que você não dê essa educação para o seu filho. Tá bom? Um abraço para você e, enfim. Aí ele... Sabe, como eu fui educada com a pessoa, eu não agredi ele, podia ter xingado. Eu falei, não, eu fui educada. Ele voltou para mim com a resposta. Sabe o que ele fez? Ele se desculpou e falou que ele não queria ser esse tipo de pai para o filho dele. E eu respondi a ele, parabéns, você foi muito nobre de me pedir desculpas e eu aceito as suas desculpas. Porque ninguém é perfeito. Né, Deusivânia? A gente comete erros. Assim como as pessoas de vez em quando nos ofendem, a gente também ofende algumas pessoas. Sim. Muitas vezes sem querer. Sim. E a gente faz isso, a gente comete erros na vida. Isso. E nós somos passíveis de perdão e também a gente precisa aprender a se desculpar quando a gente erra. Eu acho que isso é fundamental na vida da gente. Sim. Errei, me desculpe. Sim, sim. Fantástico. E me desculpe, eu te perdoo.
Perdão é uma coisa assim que também dá outro episódio de podcast. É libertador. É muito bom. Né? Perdoar. Não é fácil, né? A gente não pode romantizar o perdão. Não é fácil. Tem gente que passa a vida inteira, porque no ano de 1942, quando eu estava na casa da fulana, eram 9 horas da manhã, ela foi me servir um café, ela derrubou em mim de propósito. Olha, eu não perdoo. Tem gente que passa a vida ruminando essa história e assim, eu não perdoo. A pessoa fica sofrendo com aquilo, sabe? Você fica tomando o seu próprio veneno, fica se envenenando. Para com isso, perdoa, libera perdão, que é mais fácil de você viver. É difícil, né? É difícil quando a gente não consegue perdoar. Né? Assim, é um exercício. É um exercício. É um exercício. Que o tempo, né, a maturidade pode nos ajudar. Bastante, né? Diria que bastante. Olha, eu vou te presentear aqui com uma flor. E aí eu queria que você gostoso. Até falasse o que essas flores representam para você no nosso Viver Podcast. As flores representam... Primeiro que as flores, para mim, elas têm sempre uma memória afetiva. A minha mãe era uma mulher que gostava muito de flores e sabia o nome de todas as flores. Eu já não sei te dizer o nome desta flor aqui. Mas as flores, elas me dão paz, elas me dão alegria, elas perfumam os ambientes. A minha casa tem sempre flores, porque eu gosto quando alguém chega lá, a flor parece que você está falando, seja bem-vindo. Então, hoje você falou para mim, seja bem-vinda com essas flores, e você está me entregando paz. Que bom, fico muito contente. Obrigada. Olha, foi excelente, Vanessa. Eu acho que a gente trocou aqui muito sobre maternidade, o ser mulher 40, 50, 60 mais, o ser humano. O envelhecer com S. Com S, né? Eu acho que a gente teve uma troca aqui muito boa. Eu acho que quem ficou nos ouvindo até agora, com certeza vai poder aí fazer uma série de reflexões, né? A gente se abriu mesmo, sem filtro. Sem filtro. Eu estou sem filtro, ela sem filtro. É isso aí. Mas obrigada, eu acho que foi uma experiência muito legal para mim. Foi muito bom. Um grande prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Agora você é minha amiga, hein? Eu também, você é minha amiga também. Era uma seguidora, bom. Olha, eu já te segui há um tempão, mas foi muito bom te Obrigada pelo convite. Te reencontrar, porque eu te conheci. Você me conhece pouco, eu te conhecia muito mais, né? Que bom. Vamos viver, olha aí, gente. Podcast Viver. Adorei, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.